por sua graça, pelo seu amor, por sua bondade, misericórdia, fidelidade, pela forma generosa que o Senhor é para comigo, concedendo-me o privilégio de poder estar neste santuário com a noiva do Cordeiro, com a oportunidade riquíssima de poder celebrá-lo na beleza de sua santidade e poder dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus seja magnificado por tudo, em tudo e através de tudo, porque o Senhor é fiel em todo tempo e em todo tempo Deus é fiel. Deus seja louvado. Agradecer ao bom Deus pela vida, pela família e pelo ministério do pastor Luiz Ricardo, pela oportunidade riquíssima que concede à minha pessoa poder estar servindo ao Senhor por meio desta igreja, debaixo de sua autoridade espiritual, pastoral, sacerdotal, e agradecê-lo para que a boa mão do Senhor continue sustentando-o para a glória de Deus Pai. Cumprimentando o anjo desta igreja, eu cumprimento a diretoria da igreja, o ministério da igreja, sua muito digna esposa, a irmã Rosângela, e o rebanho divino, rogando aos céus que a graça, o amor, a misericórdia e a fidelidade divina sejam multiplicados em vossas vidas. Abra sua Bíblia por bondade, abra sua Bíblia, o Evangelho do Cristo, segundo a narrativa do evangelista São João, capítulo de número 14. O Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo a narrativa joanina, capítulo 14, versículo de número 1. Versículo de número 1. Se você achou esse texto da Bíblia, você pode celebrar ao Senhor dizendo aleluia. Aleluia. Diz a Bíblia, palavra do Senhor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Amém? Antes de tomar assento, eu não vou utilizar o versículo todo, eu vou utilizar só a parte A do versículo. Você pode repetir comigo, por gentileza, a parte A do versículo que diz, não se turbe o vosso coração. Você pode, vamos lá, 1, 2, 3. Não se turbe o vosso coração. Por gentileza, mais uma vez. Não se turbe o vosso coração. E um ato profético, a última vez. Não se turbe o vosso coração. No final da ministração, os senhores e senhoras entenderão porque eu pedi para repetir por 3 vezes essa expressão, não se turbe o vosso coração. Por bondade, assentai-vos. E se posso pedir uma generosidade aos irmãos, mantenha a sua Bíblia aberta neste versículo, porque vamos fazer uma ministração expositiva e há uma probabilidade muito grande do Senhor Deus falar contigo. Pois bem, servos de Deus, igreja do Deus vivo, noiva do Cordeiro, santos do Senhor, que hoje me ouve neste santuário, como os senhores e senhoras bem viram e são testemunhas oculares, hoje nós estamos situados em um texto bíblico, é um texto neotestamentário, é um texto cristocêntrico, é um texto terapêutico, é um texto profético, mas ao mesmo tempo estamos diante de um texto muito contemporâneo a cada um de nós.
Hoje nós estamos no 14º capítulo do Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo a narrativa joanina, e utilizando o primeiro versículo, e de uma forma mais específica, a parte A do primeiro versículo. Os senhores já sabem, mas não custa lembrá-los, mas nós temos uma tendência equivocada de dar a paternidade destas palavras ao evangelista São João. Mas na veracidade bíblica, João não é o autor destas palavras. João é apenas o instrumento que Deus usara, via uma ação operacional e inspiradora do bendito Espírito Santo, habilitando o mesmo a registrar o que ele ouvira do Senhor no cânon sagrado, para ser o manual da nossa regra de fé e fertilizante da nossa alma. Haja vista que, na literalidade destas palavras, elas ecoaram exclusivamente dos lábios de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, ao liberar estas palavras, ele tem pelo menos dois grandes objetivos. Esses dois grandes objetivos de Jesus é tratar dos seus discípulos, porque Jesus faz uma percepção, e na percepção de Jesus, ele emite um diagnóstico, e nesse diagnóstico, Jesus percebe que os seus discípulos estão mergulhados em duas grandes crises existenciais. A primeira crise existencial que os discípulos estão mergulhados é uma crise que você pode chamá-la de psíquica ou emocional. Essa crise você visualiza na parte A do versículo, quando Jesus declara: não se turbe o vosso coração. A segunda grande crise você pode chamá-la de uma crise de fé ou uma crise espiritual. Essa crise você visualiza na parte B do versículo, quando Jesus diz: credes em Deus, crede também em mim. De todas as riquezas que existem nesses dois grandes objetivos e metodológicos, métodos e ações terapêuticas do Cristo, eu vou utilizar apenas a parte A do versículo, que é uma metodologia terapêutica que Jesus está utilizando para tratar de uma crise emocional que os discípulos dele estão sufocados, mergulhados e refém das mesmas. E o que levara os discípulos que acompanham Jesus, que tinham acabado de ceiar com Jesus, tinham acabado de receber a notícia do legítimo traidor, e convivendo com Jesus, se relacionando com Jesus, o que levara esses discípulos estarem numa crise psíquica ou emocional? Haja vista que Cristo é o mentor, Cristo é o referencial, Cristo é o provedor, é o instrutor, é o mestre, está presente, relacionamento, interrelacionamento e comunhão. E como uma pessoa convivendo literalmente, diariamente com Jesus, entra numa crise emocional como os discípulos entraram. Pelo incrível que pareça, o que vai gerar uma metamorfose no interior dos discípulos, levando a uma alteração emocional, é uma mensagem liberada por Jesus. Eles não estavam preparados por verdades, por notícias alvissareiras, por veracidades de cumprimentos do plano salvífico na vida de Jesus, estabelecido pelo Deus Pai, o Todo-Poderoso. E que mensagem é esta? É uma mensagem de despedida. Jesus tinha acabado de se despedir deles. Essa despedida você pode visualizar no capítulo 13, a partir do versículo 31, onde Jesus usa um eufemismo, e Jesus utiliza um verbo, e ele vai repetir esse verbo por 4 vezes,
para amenizar o drama da despedida, quando Jesus usa o verbo glorificar. Jesus olha para os discípulos após a ceia, após revelar o traidor. Jesus chega e diz a todos eles, aos 11 que estão ao seu redor, e afirma o seguinte: agora é glorificado o Filho do homem e Deus é glorificado nele. E se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo há de glorificar. Jesus usa o verbo glorificar. E esse verbo glorificar não está no sentido de resplendor, de glória, de Shekinah. O verbo glorificar é um eufemismo que Jesus está utilizando para falar da sua morte, do seu sacrifício, da sua oferta na cruz do Calvário. Quando Jesus diz que chegou a hora dele ser glorificado no Pai e o Pai ser glorificado nele, Jesus está apontando para a cruz, Jesus está apontando para o Gólgota, está apontando a sinalização da sua oferta sacrificial para o cumprimento do plano salvífico divino, derramando o seu sangue, oferecendo a sua própria vida, visando a reconciliação da humanidade para com Deus, onde todos possam ter acesso à presença de Deus, intimidade e relacionamento. Então Jesus está infundindo na consciência dos discípulos que ele está deixando os discípulos e ele está seguindo para o seu propósito. Haja vista que no versículo 33, Jesus vai carinhosamente amenizar o drama da despedida, chamando-os de filhinhos e afirmando aos mesmos: ainda por um pouco estou convosco, mas vai chegar um momento que vocês vão me buscar e vocês não vão me encontrar. Vocês vão querer falar comigo e eu não estarei presente. Vocês vão querer ouvir a minha voz e não terá minha voz. Vocês vão querer ceiar comigo e não haverá ceia. Vocês vão querer caminhar comigo e não terá caminhada. Vocês vão querer relacionar comigo e eu não estarei presente, porque eu estou indo para o meu desígnio, eu estou indo para o meu propósito, eu estou indo para a minha missão, eu estou indo cumprir o meu plano, eu estou me rendendo plenamente à vontade do meu Pai. E para onde eu estou indo agora, nenhum de vocês pode me seguir. E Jesus aponta o futuro. Aí Jesus diz assim: mas depois me seguirás. Esse depois, Jesus já está anunciando o seu triunfo sobre a morte, sobre o pecado, sobre as enfermidades, sobre o inferno, sobre o diabo, projetando a sua ressurreição. Mas Jesus diz: agora não. Agora, para onde eu estou indo, ninguém pode me acompanhar, somente eu. É o meu caminho, é o meu propósito, é o meu desígnio. Aí Jesus chega para eles e diz assim: eu estou deixando vocês, mas eu vou deixar um novo mandamento com vocês. E vocês não precisam dizer para ninguém quem são vocês. Vocês não precisam dizer para ninguém quem é o mestre de vocês. Vocês não precisam fazer propaganda, quem é o mentor, quem é o instrutor, quem lidera vocês. Vocês não precisam fazer nenhuma projeção de vocês. Vocês não precisam anunciar publicamente quem são vocês. Neste novo mandamento que eu dou para vocês, basta vocês se amarem. Se vocês se amarem e amarem uns aos outros, no amor que vocês tiverem uns aos outros, saberão que vocês são os meus discípulos. Vão reconhecer vocês pelo amor que vocês vão estar contribuindo de forma recíproca nesse interrelacionamento amoroso. Vocês, guardando esse mandamento, saberão que vocês são meus discípulos. Diante disso, Pedro, na sua impulsão por ser sanguíneo, Pedro levanta-se em nome dos 11 e questiona o mestre e pergunta: para onde vais? Senhor, para onde vais? Aí Jesus olha para ele e diz assim: para onde eu vou,
nenhum de vocês pode me seguir agora, mas me seguirás depois. Mas agora não, agora sou eu. Pedro não entende o propósito divino e questiona novamente o mestre e pergunta: por que eu não posso te seguir agora? Se por ti eu darei a minha vida. Olha, imagine se Jesus aceitasse essa proposta de Pedro. Hoje nós não estaríamos aqui. Hoje não teria a celebração da ceia. Nós continuaríamos perdidos. Aí Jesus confronta Pedro e questiona o mesmo: tu darias mesmo a tua vida por mim? Então saiba de uma coisa: tu não entende do meu propósito, não entende do meu relacionamento com meu pai, não sabe qual é a vontade do meu pai na minha vida, então não se envolva num propósito que você não tem discernimento, porque na verdade eu vos digo, que o galo não cantarás, enquanto tu não me negares por 3 vezes. Jesus está ensinando o seguinte: se você não entende um propósito de Deus na vida da pessoa, não se envolva, fica em silêncio, porque quem se envolve precipitadamente em propósito que não tem o discernimento, acaba ouvindo o canto do galo. Teologicamente, é uma série de interpretações de linhas teológicas do que é esse canto do galo. Mas independente da linha teológica, o canto do galo é a bigorna de Deus no subconsciente da pessoa que cometeu um ato, um delito, que feriu um princípio. E a pior coisa de um ser humano é deitar a sua cabeça no travesseiro e a bigorna de Deus errou, falhou, pecou, negou, não deveria ter feito e fez. Então quem entra num caminho de um propósito que não tem o discernimento, acaba ouvindo o canto do galo. Jesus disse isso, e agora Jesus teria que seguir a sua missão. Só que Jesus, ao invés de seguir a sua missão, Jesus pega os seus olhos e coloca em cima da máscara facial dos 11. E quando Jesus coloca os seus olhos na máscara facial dos 11, Jesus tem a habilidade de fazer uma anamnese. E como que ele faz essa anamnese? Se os discípulos estão em silêncio, Jesus faz a anamnese colocando os seus olhos. E os olhos de Jesus não ficam em cima apenas da máscara facial dos discípulos. Os olhos de Jesus ultrapassam a pele, ultrapassam os ossos. Vale salientar, os senhores e senhoras, que os olhos de Jesus são mais potentes do que um aparelho de tomografia computadorizada. Os olhos de Jesus são mais potentes do que um aparelho de ressonância magnética. Os olhos de Jesus são mais potentes do que um aparelho de PET scan. Os olhos de Jesus são mais potentes do que o telescópio da NASA, que enxerga o solo da Lua e o solo de Marte. Os olhos de Jesus penetram a face dos discípulos e vai atingir um solo que psiquiatra não tem acesso. Vai atingir um solo que psicólogo não tem acesso. Os olhos de Jesus vai atingir a profundidade do homem interior de cada discípulo, onde a Bíblia diz que a única coisa que tem acesso é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E quem é Jesus, se não é o verbo de Deus encarnado? Então os olhos de Jesus penetram na profundidade do espírito de cada discípulo. E os discípulos estão em silêncio, e os olhos de Jesus estão focados neles. E quando Jesus penetra seus olhos, Jesus sonda, Jesus esquadrinha. E quando Jesus faz a sondagem, o esquadrinhamento, Jesus emite o diagnóstico. E qual é o diagnóstico?
é o versículo que lemos, porque nesse versículo tem tanto diagnóstico como a metodologia terapêutica para curar os discípulos. Aí Jesus, quando emite o diagnóstico, ele já traz o remédio. E qual é o remédio? É a mesma metodologia da despedida, sua mensagem. Ele olha para os 11 e abre os seus lábios e diz assim: não se turbe o vosso coração. Olha, é interessante que Jesus usa o termo, a palavra coração. A palavra coração, quando a gente lê na Bíblia, vem logo na nossa mente que é o músculo cardíaco que bombeia o nosso sangue no nosso organismo. Jesus não está se referindo ao músculo cardíaco. Haja vista que na maioria das vezes a palavra coração na Bíblia Sagrada representa a totalidade da essência da personalidade humana, a essência incorpórea, imaterial do ser humano, aquilo que nos difere das criaturas irracionais, aquilo que nos faz gente, onde está alojado a faculdade da razão, do saber, da decisão, da vontade, do pensar, aquilo que a Bíblia vai chamar de imagem e semelhança de Deus, que vai chamar da essência incorpórea, imaterial, que é alma e espírito, e Paulo chama do homem interior. Então Jesus resume tudo isso numa palavra chamada coração. E Jesus vai perceber que no interior dos discípulos existe uma alteração, há um tsunami, uma tempestade, um terremoto existencial instalado dentro dos discípulos. E aonde Jesus faz o diagnóstico? Quando Jesus usa o verbo turbar. O verbo turbar, na originalidade neotestamentária, representa e expressa a ideia de sacudidela, sacudir de um lado para o outro, tirar a paz, movimentar as partes, perder a tranquilidade, está tudo fora do lugar. Para você entender a ideia, quem trabalhou no campo com grão, o verbo turbar na originalidade vem da mesma ideia que um agricultor pega o grão, coloca numa peneira, sacode de um lado para o outro, joga para cima, o vento sopra a palha e o grão cai na peneira. É justamente o verbo turbar. Jesus diz: está tudo fora do lugar, está tudo alterado fora do lugar, há uma alteração no interior de vocês e tem uma perturbação instalada dentro de vocês. Haja vista que o verbo turbar vai gerar o verbo perturbar e vai gerar a palavra perturbação. Se Jesus faz esse diagnóstico, e que é o interessante, não tem palavras dos discípulos. Nenhum dos discípulos falaram para Jesus o que estava acontecendo dentro deles. É Jesus que olha, sonda, esquadrinha, emite o diagnóstico e abre a sua boca para dizer: não se turbe o vosso coração. O que eu quero dizer, a primeira lição que eu extraio daqui hoje é esta: você que chegou a este santuário, há uma probabilidade muito grande de um terremoto existencial estar instalado aí dentro de você. Houve uma alteração no teu homem interior. Você não consegue paz, você não consegue se alimentar, você passa a noite tremendo em cima da cama e suando frio. Só que você não comentou com ninguém, nem seu cônjuge sabe. Você suporta isto sozinho. Você está calada, trancado em si mesmo, em si mesma. Só que você veio a um lugar onde o teu Deus está lhe dizendo: os meus olhos estão sobre você, e os meus olhos estão penetrando agora o teu homem interior. E sem você me dizer, porque eu sei que você não tem força, não tem coragem de falar da sua própria dor, mas os meus olhos estão
penetrando o seu interior. E eu sei exatamente o que está acontecendo aí dentro. Eu sei o quanto a tua alma está fragmentada. Eu sei o quanto teu coração está sangrando. Eu sei o quanto teu espírito está abatido. Eu sei o quanto essa perturbação está instalada dentro de você. Mas hoje eu te digo assim: filho, filha, não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração. Quando Jesus libera esta palavra, não se turbe o vosso coração, o que está na mente de Jesus? Jesus está semeando no solo de cada discípulo fertilizante para sarar os discípulos, e o fertilizante é: acalmem, sosseguem, descansem, fiquem tranquilos, porque eu estou indo para o meu propósito, mas a minha ausência física não é sinônimo da perda de controle sobre a vida de vocês. Eu continuarei tendo controle sobre a vida de vocês. Então receba esta palavra: o Senhor está fertilizando a tua alma. Você pode ter chegado aqui ferido, sangrando, triste, abatido, mas hoje ao ecoar da voz de Deus nesta casa dizendo: meu filho, minha filha, acalme, sossegue, fique tranquilos, descanse, eu estou no controle, eu sei o que está acontecendo. Por que estás turbado? Por que perdeu com facilidade a sua paz interior? Por que se tornaste refém facilmente da sua dor? Por causa de uma mensagem. Porque nós não fomos treinados para receber mensagens negativas. Nós só fomos ensinados a conviver com mensagens positivas. Mas nem sempre recebemos as mensagens que gostaríamos de receber. Por exemplo, você vai para uma consulta médica de rotina e recebe um diagnóstico que tem que ir para uma mesa de cirurgia ou está sentenciado à morte. Uma perturbação instalada. Ou recebe uma notícia de um ente querido que houve um sinistro ou uma tragédia. Amanhece sorrindo e termina o dia chorando. Uma notícia tira teu chão. Ou um filho que você criou nos princípios éticos, morais, espirituais, e ele se torna adulto responsável e toma uma decisão optando por um caminho totalmente contraditório daquilo que você ensinar ou gostaria, e você recebe a notícia. Aí a tua paz evacua, teu sono vai embora, calafrio se instala, sequidão na língua, lágrimas se tornam alimento, e um desespero na profundeza da alma. Aí você questiona: mas eu sou de Jesus. Os discípulos também eram. Mas eu sigo Jesus. Os discípulos também seguiam. Mas eu vou ceiar hoje. Os discípulos acabaram de ceiar. Aí você me pergunta: por que isto? Isto não tem nada de diabo. E não tem nenhuma culpabilidade tua. É apenas uma sinalização divina
que você não é de aço, que você não é de concreto, que você não é de ferro, que você é de carne, que você é de osso, que você tem emoção, que você tem sentimento e que feridas foram abertas. Mas o Senhor te trouxe aqui hoje para lhe dizer: você pode ter chegado aqui com as feridas abertas, mas você não voltará para a tua casa com estas feridas, porque hoje eu vou estar te sarando, e eu estou te sarando com a minha palavra. E eu te digo assim: filho, filha, não se turbe o vosso coração, se aquiete, sossegai, sossegai, vai dar tudo certo. bondade de Deus, a bondade de Deus. De tudo que eu ia falar, eu vou liberar vocês com uma palavra. Mas primeiro eu preciso conscientizar de vocês. Por que eu estou a pausa? Por que eu estou envolvido? Por que as lágrimas estão rolando? Porque eu não estou pregando para vocês. Eu estou pregando para mim mesmo. Há 10 anos eu tenho um filho que é paciente oncológico.
há 15 dias ele está passando mal. Eu estou aqui, estou monitorando ele. E você sabe o que é amanhecer o dia e de levantar a mão para o céu e dizer: Senhor, obrigado por esse câncer. Obrigado por esse câncer. Obrigado por esse câncer. E você ouvir o bálsamo do Espírito Santo. Não se turbe o vosso coração. Mas esqueça, meu filho, esqueça a minha dor. A palavra que eu tenho, de tudo que eu ia falar aqui, tinha muita coisa para falar, mas deu uma ceia. Mas de tudo que eu tenho para falar, Pedro não questionou. Não disse: vai me negar, vai me negar, vai me negar. Nessa palavra de Jesus, Pedro é curado. Espírito, alma e corpo, ele é curado. Então eu vou provar que ele fora curado. E eu quero dizer para você o seguinte: você voltará para sua casa com a cura no teu espírito, na tua alma, no teu corpo. Por quê? Porque quando Pedro recebe esta palavra, não se turbe o vosso coração. Ele vai escrever a sua epístola. E quando ele chega na primeira epístola, no capítulo 5, versículo 7, ele tem essa palavra dentro dele e escreve assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Igreja, não se turbe o vosso coração. Todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce